Glória ao nosso Deus, muito boa noite. Povo lindo de Deus, que alegria. Chegamos para o nosso tempo na oração da noite. Vamos nós, 30 minutinhos breves, uma reflexão, já orando a palavra. Depois vamos interceder uns pelos outros. Vem entrando, aquieta aí a mente, o coração. Vamos? Um tempo aí para preparar para uma noite de descanso. Tá bom? Vamos juntos? Entra logo deixando o seu like. Vem com ele aí, seu joinha. Ele faz com que a ferramenta mostre para mais pessoas, ok? Compartilha com seus contatos e grupos. Se inscreve no canal se você é novo, faz isso, tá? Então, olha só. Clique no botão inscreva-se, aperta o sinozinho de todas aí, tá? E aí você vai se inscrever e receber as nossas notificações. Gente, estamos na jornada no livro de Atos. Hoje, Atos 17, Paulo falando aos atenienses, e aí falando, eles estão aí descobrindo o Deus desconhecido, que eles já criam, mas também tem muita superstição envolvida. Então nós vamos daqui a pouco a essa passagem. Abra sua Bíblia, já fica com ela aí aberta para nós termos um tempo na palavra, ok? E o nosso livro de oração está fixado aqui em cima das mensagens. Você está vendo aí uma barra azul, boa noite. Deixe seu pedido no livro de oração. Tem um link aí, você pode acessar e registrar o seu pedido, sua causa, seu milagre, seu testemunho, seu motivo de gratidão. Fique à vontade. Nós queremos estar orando juntos, unindo a nossa fé aqui e ligando milagres no reino espiritual, certo? Daqui a pouco, antes da oração, a gente lê alguns pedidos. Vamos para a Bíblia. Pegue aí Atos 17, eu coloquei os versos 22 e 23 como base. Mas vamos ler uma parte maior para entendermos o contexto, porque aqui Paulo, meu subtítulo é Paulo anuncia as boas novas em Atenas. O verso 16 diz: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. E aí era todo um clima, né, de altares, de idolatria a deuses, ok? E Paulo já chega com aquilo assim, visualizando aquela cena. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus. E falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Verso 18. Paulo também debateu com alguns dos filósofos, epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Paulo estava chegando com um ensino que para muitos era novo, ok? Falando de Cristo. Então, era algo que chamava muita atenção de todos ali. Verso 22, então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros e disse: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que eles falam. Verso 24.
Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo. Embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damaris e alguns outros. E aqui nós finalizamos esse capítulo 17, lemos esse trecho. Em cada lugar que Paulo chegava, ao falar da salvação em Cristo Jesus, da ressurreição, né, era um choque para aquele lugar. Mas você percebe que sempre alguns criam, outros não. Alcançava-se alguns e já inseria ele no contexto da vida. Percebe que Deus, que Paulo aqui bate muito forte de frente na superstição, na idolatria, que é algo que Deus vem abominando desde o Antigo Testamento. Adoração a outros deuses, a adoração ao bezerro de ouro, certas imagens. Então, assim, era algo que Deus mostrava abominação lá atrás. E com os discípulos de Jesus, eles vêm trabalhando isso também. Paulo vem trabalhando isso. Deus, ele quer uma relação genuína entre o homem e ele. Muito interessante que ele diz quando eles... deixa eu ver se eu acho aqui o trecho que ele coloca. Ele diz o seguinte, seu propósito de Deus, era que as nações buscassem ao Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não estivesse longe de nenhum de nós, falando de Jesus. O projeto de Jesus na Terra de reconciliar o homem com Deus, de ser o único intermediador entre Deus e os homens. Ok? E aí vamos refletir em alguns pontos acerca desse contexto, né? Porque havia um contexto aqui de superstição. O ponto número 1 é a superstição na sociedade. O verso 22 diz: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Então, aquela sociedade era permeada pela superstição, assim como muitas hoje em dia. Como muitos entre nós ainda tem muitas superstições, ok? Muitas crenças de crendices populares, de eu aprendi dessa forma. O que nós trazemos, a simplicidade do Evangelho, é Jesus acima
né, de todos, ele como representante da Trindade que veio à Terra, se deu em sacrifício por mim e por você, que se dá na cruz em perdão dos nossos pecados, nos reconcilia com Deus, volta ao Pai e deixa o Espírito Santo em nós para continuar essa obra. Então, você tem um acesso pleno, direto. A palavra diz que o véu foi rasgado de alto a baixo e você tem livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, livre acesso ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Você pode ter suas orações, você pode estar na palavra, você pode ter o seu momento com Deus. E o mais importante da vida, do contexto religioso, é o que você desenvolve no seu cotidiano com Deus. Na verdade, nós vamos à igreja 2 vezes por semana, 3 no máximo. Ficamos algumas horas juntos. E o restante do tempo, nós temos toda a semana, todos os dias aí, e nós estamos em conexão com Deus, vivendo debaixo dessa bênção, e temos essa intimidade com Ele, desenvolvemos essa intimidade com Ele. Então Paulo chega e vê aqui a superstição instalada na sociedade. Foi a primeira visão que ele teve. Em segundo, a busca pelo divino. O verso 23a diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários. Eles tinham uma busca. Eles estavam cultuando, só que era tudo muito diverso. Muitos deuses, muitas imagens, né? Não havia uma adoração central ali. A humanidade, quando nós olhamos para essa situação, ela tem uma busca, né, pelo que é divino. Há uma necessidade no coração do homem. O homem tem um vazio dentro de si que só Deus pode preencher. E ele sai batendo em todas as portas. Ele sai, né, e expressando isso por meio de altares, templos. Altares, templos, adoração. E sai em busca, né, de se conectar com o que é divino. No entanto, muitas vezes essa busca é desviada pelas direções erradas. E há uma urgência no coração do homem, ele quer resolvido já. Então parece que o homem quer um Deus que resolva rapidamente os seus problemas, os seus malfeitos. Essa busca, né? Essa busca imediata do homem, essa busca hoje de estar num lugar, estar numa igreja, estar em outra, e outra, parece que assim, é algo que é uma impaciência. As pessoas não têm essa tranquilidade para estar, adorar, desenvolver, plantar, fincar raízes num lugar, ok? E Deus nos chama para isso, para sermos uma família. Ele tem o nosso futuro nas mãos, ele tem o controle de todas as coisas. Nossa vida nós entregamos a ele, então não podemos andar ansiosos. Em terceiro lugar, o altar ao Deus desconhecido. O parte B do verso 23 diz: achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ele começa a relatar de tudo que ele viu e viu algo parecido com a fé que ele estava trazendo àquele povo. Atenas tinha um altar dedicado ao Deus desconhecido, reconhecendo aqui a limitação do conhecimento humano sobre o divino. Eles buscavam, eles até adoravam a esse Deus desconhecido, mas não tinham pleno conhecimento dessa verdade. E isso reflete a consciência da humanidade, de que há algo além do nosso entendimento. Algo que nós não compreendemos, que só em Cristo Jesus, só no nosso Deus, nós podemos encontrar
preencher todo esse vazio. Quarto lugar, ignorância sobre Deus. Parte C do verso 23. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo aqui identificou, olha, tem algo entre vocês que vocês adoram, mas que vocês desconhecem. Ok? E aí, o que é que nós compreendemos? Muitas pessoas honram a Deus sem realmente conhecer. Você tem experiências, você com Deus, ou você vive de experiências que você ouviu, testemunhos que você ouviu com outras pessoas? É muito simples. Você pode orar a Deus e dizer: Senhor, te revela a mim. Revela quem tu és. Eu quero te conhecer. A palavra nos ensina dizendo que ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Certo? Então há uma ignorância aqui sobre Deus, mesmo nos dias de hoje. Isso é tão antigo. Essa questão é de muitos anos atrás, né? Milhares de anos atrás, e nós ainda vivemos esse contexto muitas vezes nos dias de hoje. Quinto lugar, o Deus revelado por Jesus. João 14,9 diz: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus então veio revelar o Pai aos seres humanos. Ele é a encarnação de Deus, do Deus desconhecido, oferecendo aqui uma compreensão acerca do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus veio em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para ser a revelação de Deus aos homens em carne e osso. Ok? E vimos sua graça como a do Pai. Sexto lugar para nós irmos orar, nosso tempo está passando. Jeremias 9, 23 e 24, ele diz o seguinte, olha só: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, conhecer a Deus é o que nós temos de mais nobre na nossa vida. É o que nos remete à nossa essência, às coisas mais puras. Conhecer o mundo nos leva para a lama, para o pecado, certo? Mas conhecer a Deus nos leva para o que nós fomos gerados para ser, imagem e semelhança dele. E em sétimo, a mensagem para hoje. Hebreus 11:6 fala sobre a fé. É a mensagem da fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nos dias de hoje, assim como Paulo fez em Atenas, nós devemos proclamar o Deus desconhecido às pessoas que buscam respostas espirituais. Quantas pessoas, têm um Deus como algo tão longe, mas dizem: eu tenho fé em Deus, mas não o conhecem de perto, não têm uma experiência de perto. Senhor, eu quero te conhecer mais e mais. Escreve isso no chat. Senhor, eu quero te conhecer mais e mais. Todos os dias eu quero te conhecer. Quero estar mais perto de ti, mais junto a ti, mais, cada vez mais rendido a ti. Essa começa a ser a oração dessa noite, tá? Eu quero te conhecer mais, Senhor. Mais. Mediante essa reflexão,
nós declaramos: eu quero te conhecer mais. Nós vamos orar nesse momento. Os nossos pedidos no chat, no livro de oração. Você que está no chat, me ajude concordando com os nossos irmãos aí, tá? Coloca aí amém, assim seja. Eu creio no pedido dos nossos irmãos. Eu quero ler alguns pedidos aqui do livro de oração, rapidinho. O primeiro deles: Senhor, abre portas de trabalho para o Aloysio, manda um emprego abençoado, fixo por ti, Senhor, em nome de Jesus. Uma serva aqui pedindo um trabalho para Aloysio. Senhor, restaura a saúde do meu esposo, que está com uma suspeita de macroamilancemia. Eu repreendo em nome de Jesus. Até o nome é difícil de pronunciar, mas nós repreendemos também com você toda enfermidade, serva. Outro aqui. Primeiro, nossa saúde, bastante gripe aqui. Armando e Nizete estão conosco todos os dias. Hoje, 48 anos de casamento. Deus os abençoe, meu Deus, chegando perto aí dos 50, hein? Que jornada linda, maravilhosa. Que Deus nos dê a graça de muitos anos ainda, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus os sustente a cada dia mais. Outra aqui, uma serva de Deus. Pai, te entrego o meu futuro concurso em tuas mãos. Te convido, vem estudar comigo, abre a minha mente, me ensina a fazer conforme a tua palavra, aonde eu posso, onde eu pôr a planta dos meus pés, que eu seja luz onde eu for, pois quem rega os meus dias é somente o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Deus abençoe cada pedido. Centenas de pedidos no livro de oração estão registrados aqui. Que o Senhor visite cada um nesse momento. Nós concordamos, né, com o seu pedido, com o clamor do seu coração, com a necessidade, que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha sobre as vidas nessa noite. Vamos orar, queridos. Nosso Pai, nós buscamos hoje, essa é a palavra dessa noite. Paulo estava falando àquele povo que adorava ao Deus desconhecido. E nós, depois de tanto tempo, quantas pessoas ainda têm essa dificuldade de se relacionar contigo, Senhor? Nós estamos aqui buscando, dizendo, nós queremos te conhecer mais e mais. Queremos conhecer a tua voz. Queremos sentir a tua presença. Queremos nos mover pela tua presença, pela tua graça, pelo teu favor, pelos teus sinais, pela tua misericórdia. Senhor, nós queremos a nossa vida inteira ligada a ti. Os nossos hábitos modificados, Senhor, as nossas dores, feridas curadas, saradas, nossa vida transformada, de glória em glória, todos os dias na tua presença, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Renova-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, Deus, tudo que há dentro de nós. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-nos nessa noite. Renova a esperança. Isso, dentro de nós. Renova a alegria de viver, alegria de, meu Deus, de estar contigo, de te servir. Renova os sonhos, Senhor. Quantas pessoas perderam a capacidade de sonhar e nós estamos te pedindo nessa noite, renova essa capacidade, nos dá novos sonhos. Senhor, tua palavra fala em Joel, Senhor, que os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Tudo isso, meu Pai, é a manifestação daquilo que o Senhor vem gerar em nós. Vem, enquanto dormimos nessa noite, visita os teus filhos, visita-nos com os teus sonhos, com as visões, visão clara. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais, Senhor. Nós queremos te ver, nós queremos enxergar o teu favor, tua bondade, tua misericórdia.
E em quinto, Senhor, renova a esperança. Quantas pessoas sem esperança? Quantas pessoas desistindo da vida, desistindo de viver, de sonhar, perderam sentido, perderam a alegria, perderam o propósito, não vê mais sentido em estar nessa terra. Só o Senhor pode preencher esse vazio e pode trazer sentido aos nossos dias. Senhor, visita cada mente agora, cada coração agora, cada situação, cada dificuldade que os teus filhos estão enfrentando. Traz o entendimento espiritual, a clareza espiritual de como agir, de como orar, de como se mover, Senhor, de quais ferramentas usar. Quantos irmãos estão aqui, Senhor, passando por momentos terríveis, e nossos irmãos em tratamento, que nós os abençoamos, Senhor. Nós oramos por Ortega, nós oramos por Albaniza, nós oramos por Amarílio, nós oramos por Evangelina, nós oramos por Deus, Felipe. Nomes de pessoas que vêm, Marli do Luiz Carlos em São Paulo, pessoas que pedem oração todos os dias, que estão em tratamentos difíceis, alguns em CA. Meu Deus do céu, renova, Deus, o óleo da alegria, que não falte o óleo da alegria sobre as cabeças. Que ao deitar hoje, sejamos renovados no corpo, na mente, na alma. Acordamos, Senhor, refeitos para um novo tempo, renovados para um novo tempo. Faz assim na nossa vida, Senhor. Nós entregamos nossas vidas. Eu te entrego, fala isso, eu te entrego, Senhor, os meus medos, minhas frustrações, eu te entrego os sonhos, os projetos, eu te entrego tudo. Tudo no teu altar, tudo em tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos movermos conforme o teu Espírito, a direção do teu Espírito. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Essa é a nossa oração, essa é a nossa entrega. Nós concordamos com cada pedido no chat, cada pedido no livro de oração. Senhor, cada pessoa que tem clamado por sua casa, por sua família, por um filho, pela restauração familiar, pela libertação de um ente querido, nós te pedimos, liberta, meu Deus, liberta esse homem do vício, liberta esse homem da prostituição, liberta essa mulher, Senhor, Deus, de uma vida promíscua, liberta, Senhor, liberta os teus filhos. Nós declaramos libertação nessa noite, liberta as mentes da angústia, da tristeza, da ansiedade, da depressão, liberta-nos nessa noite. Senhor, nos dá a alegria, a alegria da tua salvação. Toma-nos em tuas mãos. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso pedido. São nossos pedidos que nós colocamos diante do Senhor. Aqui no chat, no livro de oração, onde houver um enfermo internado numa UTI, Senhor, onde houver no quarto convalescendo, Senhor, uma pessoa no quarto escuro, entra com a tua glória agora e visita, cura, entra com o teu poder. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. E quem crê comigo diz aí amém. E glória a Deus e aleluia. Chegando ao final da nossa oração da noite, não esqueça o seu like, o seu joinha, ele abençoa muitas vidas. Se você está na TV, pega o smartphone e entra só para você deixar o seu like. Lembra de compartilhar com seus grupos. E se você é novo, se inscreve no canal. Inscreva-se, aperta a opção de todas para você receber nossas notificações. Ok? Lembrando a você que daqui a pouco às 5 temos oração da madrugada no canal da Seven Church Oficial, 6 e 6, Palavra e Sabedoria, no canal do nosso reverendo Munguba Júnior, Munguba JR Oficial. No canal do reverendo agora também tem podcast toda quinta. Inclusive, tivemos um episódio hoje incrível. Então vai lá no canal e assiste o podcast lá com o Dr. Marco Botelho. Ok? E 7 e 7 da manhã, os capítulos do plano de leitura da Bíblia. Todos os dias no plano de leitura, lendo a Bíblia em um ano. E se o Senhor permitir, 22h30 estaremos juntos
em mais uma oração da noite. Receba a bênção. Que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.